nós estamos vendo no movimento espírita hoje em dia, e é um dos assuntos que mais se falam, além das nossas doenças do sistema nervoso central, é a grande questão deste momento de transição planetária. Qual é o papel dos centros espíritas perante o planeta? Pensando-se preventivamente, porque a grande transição já começou, já estamos mais ou menos atingindo o clímax, entidades como a Comunhão Espírita de Brasília têm um papel fundamental, que é esclarecer as criaturas para essa grande mudança. Essa mudança em que o cristianismo autêntico irá reinar, porque em verdade a humanidade não foi realmente cristianizada. Se fizermos uma análise histórica, até os primeiros 300 anos viveu-se muito Jesus, mas sem uma organização centralizadora. A partir do dia 13 de junho de 313 em Milão, quando Constantino apresentou a tese de tolerar o cristianismo, a doutrina sentou-se ao lado do príncipe e nasceu o romanismo. Daí nós vemos, com o respeito que nos merece, Igreja Católica Universal, Apostólica Romana. Então é uma igreja universal, mas deve ter faltado a igreja cristã para manter os mesmos processos da doutrina de Jesus. Isso Francisco de Assis vem tentar refazer, quando ele diz ao Papa que era necessário viver absolutamente fiel ao Evangelho. E o Papa, tomado de surpresa, disse que era impossível. Ainda me lembro do diálogo da vida de São Francisco, quando o cardeal de São Paulo diz ao Papa: bem, se é impossível viver o Evangelho nas suas raízes, como eles estão vivendo, Jesus se enganou. E o Papa retifica, porque estavam diante da pompa. Ora, o centro espírita tem que cuidar muito da construção do indivíduo integral. Como chamaríamos na psicologia, o indivíduo luminoso, esclarecido, que possa enfrentar as crises sem entrar no estado crítico. O centro espírita deverá prepará-lo para ser um homem de bem, conforme a definição de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E terá que fazer das suas bases um lugar onde, a qualquer hora, se encontre a diretriz para evitar o suicídio, o homicídio e a loucura. Desta forma, nós espíritas deveremos mergulhar muito o pensamento em A Gênese de Kardec, no capítulo 14, quando ele faz a abordagem da antiga geração lutando para permanecer contra a geração nova. Nós, os espíritas, somos a geração nova. Sonhamos com um mundo melhor. Alguns reencarnaram-se para este momento e virão os grandes mestres. Tudo indica que os grandes sábios do passado, alguns não terrícolas, do século V de Péricles, por exemplo, personalidades como Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, os grandes filósofos de então, no século V, século IV, aqueles que vieram na Renascença, os notáveis gênios, para voltarmos a ter a arte, na sua beleza essencial, e não na agressividade do primitivismo de natureza sexista, e também da agressão ao pensamento religioso da humanidade, numa proposta eminentemente comunista. Então, é natural que nós estejamos atentos ao materialismo, à impiedade. Consultado sobre isso, Kardec falou sobre educação. E diz que a educação não seria a formal, aquela que se adquire pelos livros, mas aquela que se adquire pelos exemplos. Aquela educação eminentemente moral. E na casa espírita, a educação é moral. Nós temos, cada um de nós espíritas, cada casa, e particular aquela que agrega o maior número de candidatos no planeta, uma responsabilidade imensa. Porque a pessoa, no momento em que se toca pelo espiritismo, começa a mudança interior. E naturalmente a casa é o seu modelo, porque Jesus está nela. E se nós, aqueles que estamos trabalhando, que dirigimos as instituições, ou que de uma ou de outra forma nos tornamos responsáveis pela divulgação da doutrina, deveremos estar preparados para o testemunho, o exemplo, para podermos continuar sorrindo ante a dor, encorajados diante da crise, com certeza de que isso vai passar e está passando,
e também o homem integral. Como serão o homem e a mulher integrais? Serão aqueles que se basearão nos princípios espíritas, qual ocorreu com os cristãos primitivos na decadência do Império Romano, donde nasce o verdadeiro movimento cristão, aqueles mártires e depois os grandes heróis. Hoje, se fala muito do herói, e um grande escritor, Campbell, fala como é que esses heróis são formados. São pessoas anônimas, que vencem as más inclinações, expressão kardecista ou kardeciana, que procuram trabalhar pelo bem do próximo, que se esquecem de projetar o ego para poder projetar a solidariedade. Daí, penso, a comunhão nos próximos dias, daqui a 2 anos, ao completar 60 anos, entrará numa fase ainda mais ampla. O leque se abrirá agora com maior amplitude para poder estar ao lado da ciência, libertando os padecentes da ignorância e aqueles que trazem pesadas cargas do passado de todos os males que acarretam o sofrimento na Terra. Você falou sobre ápice de transição planetária. E nós recebemos nos nossos grupos uma mensagem do Dr. Bezerra falando sobre isso, o ápice da transição planetária. No seu entender, este ápice, Divaldo, quer dizer que a partir de agora nós já podemos esperar uma melhora devagarzinho, ou será que nós podemos esperar que ainda tem um pouquinho mais para irmos até o fundo para depois retornar? Eu me lembro de uma entrevista sua que você falou, o fundo não tem fundo. O homem, infelizmente, ele vai até além. Será que esse ápice quer dizer que a partir de agora, no nosso pequeno olhar, na nossa ignorância humana, nós podemos esperar um momento já próximo de melhora? Imaginemos que estamos numa subida da crise. Os espíritos unanimemente dizem que vai piorar. Até nós sentirmos saudade do que era bom, do que era correto, do que era ético. Estamos, no caso do Brasil, atendendo à tumoração que veio crescendo há muito tempo, e nós sabíamos e fingíamos não saber. Outros ignorávamos, não imaginávamos que seria um câncer com raízes tão profundas na metástase. Então ainda estamos trabalhando o câncer básico, matriz, para poder extirpar as ramificações do mal. Então eles dizem que nós ainda teremos alguns sofrimentos para podermos começar o trabalho da regeneração, que é o que nós estamos tentando através da divulgação por todos os meios e também da nossa conduta, do nosso trabalho. Mas acreditamos que a partir dos anos 20 começaremos a descer o morro na busca do Planalto da Paz. Finalmente! Finalmente. E agora, para terminar, nós gostaríamos muito que você deixasse uma mensagem. Que o amor seja a base do nosso pensamento. Todos saberão que sois meus discípulos, por muito vos amardes, disse Jesus. E Allan Kardec estabeleceu o amor na sua mais elevada expressão, que é a caridade. Especialmente a caridade moral. Porque a caridade material, até os maus fazem entre eles. Mas essa caridade libertadora, através do exemplo, é essencial. Em nossa jornada terrestre, todos nós teremos muitos desafios. E na nossa luta social, teremos muitos inimigos. Mas isso não é importante. Importante é não ser inimigo de ninguém. É estar de braços abertos para a fraternidade. O mais fascinante que poderia apresentar aos corações afetuosos da nossa Comunhão Espírita de Brasília e no estado de largueza mental a todos aqueles que buscam bem, é dizer que, se alguém não lhe ama, não se preocupe. Porque isso não lhe fará mal algum. Sempre há alguém às ocultas que nos ama, que ora por nós, que nos protege. E no lado espiritual, uma verdadeira legião de entidades venerandas tomam conta de nós. Então não nos preocupemos com aqueles que não nos amam, mas que nós sejamos aquele que ama sempre. Se alguém nos persegue e nos vem o momento do desforço, não.
não entremos na faixa, porque é exatamente isso, nesse desforço, que o mal opera. Compreendamos que o outro está doente e tentemos amá-lo. Mas se não conseguirmos amar, pelo menos, desculpemos. E não permitamos que o mal dos maus nos faça mal. Por mais terrível seja a noite, sempre amanhece. 00:10 já caracterizam o amanhecer. No entanto, tudo são trevas. Assim, na nossa condição de espíritas, de discípulos de Jesus, o amor, em forma de fraternidade e trabalho, para que demonstrem todo esse labor, a essência e o conteúdo da nossa doutrina, será a cruz que deveremos abraçar. E nos libertaremos, porque Jesus na cruz não é um vencido, é um vencedor. Não é um caído, ele está de pé. E Emmanuel, através da mediunidade do apóstolo Chico Xavier, diz que a cruz do Cristo é como um sabre cravado na terra. Ele tomba de pé com os braços abertos para nos afagar. Que nós consigamos este sentimento de amor que deve viger em todos nós, como sendo uma meta a alcançar. Que treinemos, porque trazemos atavismos da cólera, do revanche, da vingança, que é o instinto primário da preservação da vida. Que nós adicionemos a este a solidariedade, o amor, o bem geral, não permitindo que os maus tenham campo. E se eles nos ferirem, nós lembraremos do bumerangue. Vem, não bate nada e volta. Porque todo efeito provém de uma causa. O fato de ser mal tem raízes profundas. E nós não iremos mesclar-nos com eles, porque nós somos discípulos de Jesus. Muita paz. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.